Amém. Grande mensagem, belíssima mensagem que recebemos nessa noite através da música. Bênção para nossas vidas aqui. Que bom que você veio. Que bom que posso ver você aqui nessa noite. Que bom poder reencontrar alguns irmãos e tantos que estavam aqui hoje pela manhã também conosco agora à noite. Que bom que você veio. Que bom estarmos juntos aqui agora à noite. Estamos fechando nessa noite, nesse domingo, uma série de mensagens que começamos no início do mês de março, aliás, final de fevereiro, começamos e atravessamos todo o mês de março, pregando sobre o tempo de recomeço, sobre darmos um restart, religar. Lembramos essa palavra, start é ligar. Não é isso? Quando nós temos uma pane no computador, quando o computador sobrecarregou e está muito cheio e precisa então fazer um trabalho com o computador e esvaziar e dar uma limpeza nele e finalmente então religar, ele é religado e é dado um restart nele, as coisas vão voltar a funcionar, vão voltar a trabalhar. Ele então trabalha com mais agilidade, com mais rapidez, com mais eficiência. E o fato é que na nossa vida também, algumas vezes nós precisamos dar um restart. Esse tempo de pandemia, esse ano de 2020, quando tanta coisa parou, quando tanta coisa esteve em stand-by, e a vida esteve em stand-by, né? E nós sentimos então, nesse início de ano e nessa primeira parte do ano de 2021, que era tempo de refletir sobre a necessidade também de observarmos algumas situações na vida espiritual que estavam também precisando de um up, precisando dar uma ativada, precisando ser religada, energizada. Então começamos a falar sobre isso. E falamos sobre, vamos recapitular aí. Primeira mensagem, nós falamos sobre o chamado de Deus para o restart, para o tempo a sós com Deus, para o encontro com Deus no lugar secreto. E o chamado de Deus para o restart foi ativado, não é isso? A comunhão com Deus no lugar secreto está ativada. Segunda mensagem, nós falamos sobre o restart, fazendo escolhas que celebram a vida. E trabalhamos sobre esse tema aqui, e as escolhas que celebram a vida foram ativadas. Graças a Deus, vamos trabalhar isso, as escolhas que celebram vida. Na terceira mensagem, nós falamos sobre restart para uma vida poderosa de adoração. Nós sentimos também que precisamos trabalhar a adoração na nossa vida, e na igreja a adoração está assim meio murcha, né? Na nossa vida, a adoração está meio assim, sem calor. E lembramos do hino, canta minha alma, canta Senhor, um cântico com brilho, um cântico com a alma, com entusiasmo, com vibração, com energia. A adoração está ativada. E a quarta mensagem, restart, removendo os limites para a consagração. E entendemos que a adoração e a consagração é ir para além dos limites. Quando nós consagramos, quando nós dedicamos, nós queremos ir para além daquilo que é ordinário, para além daquilo que é comum, mas para o extraordinário. Então, rompemos os limites da consagração. E a consagração ativada, esse é o nosso objetivo com aquela palavra. E, finalmente, também, na quinta mensagem, falamos sobre o restart para uma fé que nos dirige para uma vida extraordinária. A fé é o botão que ativa uma vida extraordinária, uma vida relevante, uma vida abençoada, abençoadora, mas tudo começa com fé. Esse foi o ponto naquele dia, né? E, que mais? Aí finalmente chegamos na mensagem de hoje, né? Hoje pela manhã começamos a falar sobre esse tema. A última mensagem dessa série, que começamos hoje pela manhã, e que nos prepara também. Isso é um prelúdio, nos prepara para uma grande campanha de oração, de dedicação da igreja, de consagração da igreja, de oração pelo nosso país, de oração pelas nossas famílias, pelas nossas vidas.
e que começará no próximo domingo. Estaremos dedicando isso e dando as palavras de direção sobre isso. A pastora Evelise vai pregar pela manhã, eu estarei pregando à noite. Estaremos celebrando a ceia também, pela manhã e à noite. E a partir da segunda-feira, então, temos 21 dias de oração em nossa igreja. E algumas pessoas, mas por que oração? Por que o jejum? Não é uma prática usual em igreja batista, não é uma prática usual, mas é bíblica. Não é uma prática usual, o Novo Testamento não há um mandamento específico sobre isso, mas é bíblico. E Jesus orienta seus discípulos também sobre determinadas situações em que seria necessário isso. Quando ele fala sobre, por exemplo, sobre a expulsão de demônios naquela criança que o pai havia trazido aos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. E Jesus diz então, essa casta de demônios, só com jejum e oração. O apóstolo Paulo chega a dizer também, diante de outras situações, o seguinte: diante desta causa, ou por esta causa, me ponho de joelhos. O apóstolo Paulo estava dizendo então que diante de determinadas situações, agora eu me dobro, eu me ponho de joelhos. Meus amados irmãos, querida Igreja Batista do Ingá, esse é um tempo que nós precisamos entender que não podemos olhar a situação do nosso país de olhos enxutos. É tempo de chorar pelo Brasil, é tempo de clamar pelo Brasil, é tempo de dobrar os nossos joelhos pela nossa nação. Nós não podemos nos omitir diante deste momento. Não podemos, não podemos. E essa série de mensagens então nos preparam também para esse momento, de nos quebrantarmos diante de Deus, de nos dobrarmos diante dEle, de dobrarmos os nossos joelhos, de orarmos, de jejuarmos diante dEle, e dizermos ao Senhor: Senhor, por esta causa, nós nos pomos de joelhos, nós clamamos a Ti. E nós falamos hoje pela manhã então, sobre o que fazer. O Senhor nos coloca diante de uma grande responsabilidade. O Senhor nos chama, cada crente tem um chamado para a pregação do Evangelho, um chamado para testemunhar de Jesus. E nós pensamos, o chamado de Jesus é para nós trabalharmos pela conversão do mundo, fazer discípulos de todas as nações. Como fazer isso? A missão é muito grande. O que necessitamos? E nós falamos então, nessa primeira parte da mensagem, que nós necessitamos do poder do alto. E Jesus fala sobre isso. Nós não poderíamos fazer, Jesus chega mesmo a dizer: não saiam do lugar, fiquem onde estão, até que do alto sejam revestidos de poder. Não tentem fazer na sua própria capacidade, esperem. Vocês foram treinados, vocês foram capacitados, mas esperem, falta algo ainda, falta um plus. E a segunda parte da mensagem então que nós ficamos de trazer nessa noite é exatamente essa: como então obter, como ter esse poder do alto em sua vida, frutificando, abençoando, produzindo milagres, transbordando graça, a graça de Deus em nossa vida e alcançando a vida das outras pessoas. Eu quero falar sobre isso então nessa segunda parte desta última mensagem, desta série Restart. E eu gostaria de começarmos então pensando sobre como obter esse poder do alto, observando, lembrando o testemunho, o exemplo dos primeiros discípulos de Jesus. Vamos obter esse poder do alto para servir a Deus, observando o exemplo dos primeiros discípulos de Jesus. O que aconteceu na experiência daqueles homens que seguiam a Jesus? Daqueles homens que acompanharam o ministério de Jesus. Aqueles homens que acompanharam o julgamento, a crucificação, a morte de Jesus. Os primeiros discípulos, aqueles que viram Jesus subir aos céus, acompanharam a ascensão de Jesus. O que eles fizeram? Quando Jesus lhes falou: vocês não terão êxito sem poder. Eu quero que vocês conquistem o mundo com a pregação do Evangelho. O que eles fizeram? Eles se consagraram a essa busca pelo poder do alto. Eles se consagraram em oração. Os discípulos de Jesus pararam tudo.
Depois dessa palavra de Jesus, eles pararam tudo na sua vida, nas suas vidas. Alguma vez você já parou tudo por conta de um compromisso com Deus, por conta de alguma coisa que você desejava de Deus, ou alguma experiência com Deus? Alguma vez você dedicou um período de férias, um período de feriadão, temos agora um feriadão acontecendo, um grande feriadão acontecendo, dedicou um tempo especial para buscar a face de Deus, um retiro espiritual particular, personalizado, pessoal, na sua casa, ou em algum outro lugar especial para você, tão somente para buscar a coisa mais transformadora que você poderia ter. Os discípulos de Jesus ficaram talvez 10 a 15 dias, guardados, retirados, trancados, no retiro espiritual, esperando o momento certo, em oração, em contrição, em consagração, em súplica. E eles de fato, eles imploraram ao Senhor, eles clamaram ao Senhor, em consagração, em santificação, eles se separaram de tudo e de todos, esperando aquele momento que Jesus disse que iria acontecer. E eles esperavam até que do alto eles fossem revestidos de poder. Essa é a maneira de obter o poder do alto, a busca de todo o coração. É interessante que a Bíblia já dizia sobre isso, né? Buscar-me-eis, isso lá no Antigo Testamento, a Bíblia que eles usavam naquela época já falava isso. O Antigo Testamento era a Bíblia que estava nas mãos deles, né? O que dizia? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O segredo passa por aí. Buscar de todo o vosso coração. E exatamente essa busca que eles empreenderam. E eles se isolaram, eles se separaram, se consagraram, foram para aquela casa, aquele quarto, e ali então, eles se isolando de tudo e de todos, aguardaram o cumprimento da promessa. E então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram revestidos de poder. Todos, absolutamente todos ali. E eles foram marcados por esse poder, e o texto realmente é um texto fantástico. Foram marcados com fogo, eles ali como que renasceram do fogo. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é marcado, e tem um fogo queimando sobre a cabeça dele, e o coração arde com brasa, arde pela pregação do Evangelho, arde pela conversão de vidas, arde pela transformação do mundo. Há um sentimento no discípulo de Jesus, e essa é a maneira de receber o poder do alto. E todos perguntam, mas como isso acontece, pastor? Essa é a maneira de obter o poder do alto, buscar de todo o coração. Marcar um período de consagração. Nós falamos aqui que na próxima semana, dia 4 de abril, nós vamos começar a grande campanha de consagração. Isso vai ser tremendo. Eu tenho certeza que será fantástico. Milagres acontecem quando a igreja abre as portas para orar. Milagres acontecem na igreja. Milagres acontecem nesta igreja. Vários irmãos aqui já participaram de jornadas de oração aqui na igreja. Muitos irmãos que estão aqui nessa noite já dirigiram períodos da jornada de oração. E devem se lembrar de pessoas que entraram por essas portas e nunca mais saíram daqui. Pessoas que entraram aqui buscando uma resposta para as suas vidas. E momentos assim de muita simplicidade. Momentos absolutamente simples. Entraram, participaram de um momento de oração, às vezes com um quebrantamento de fato, e uma palavra de fé, uma palavra de aconselhamento, nunca mais deixaram este lugar. Ou alguns que saíram daqui, mas estão sendo bênção em outros lugares, tiveram encontro com Jesus, no lugar de oração, na ambiência da oração, do encontro com Deus. Milagres acontecem quando a igreja abre suas portas para orar. E nós cremos que milagres acontecerão aqui, naqueles dias. Quantas vidas foram alcançadas nas jornadas de oração que aconteciam aqui? Apenas um dia por mês. Não é isso? Nas últimas sextas-feiras do mês, nós teremos agora não um dia no mês, irmãos, mas 21 dias num único mês.
Vai ter muito milagre acontecendo aqui, irmãos. Amém? Oh, glória! Muitos milagres poderão acontecer. Ore por isso. Clame a Deus por isso. Que Deus mande pessoas que estão precisando de oração passarem por aqui naquele horário. Abra as portas. Que pessoas estejam ali à frente, podendo também cumprimentar e falar e convidá-los a entrar. Você virá para a igreja naqueles dias em jejum, e aqui nós vamos então consagrar o Senhor em oração. Vamos colocar diante do Senhor o nosso Brasil, os nossos governantes, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família. Uma manhã de jejum, e depois desse período de adoração e de oração, nós dedicaremos, consagraremos aquele jejum ao Senhor. E eu quero muito que você marque em sua agenda, reserve esses dias para a consagração ao Senhor. E meus irmãos, Deus vai fazer algo maravilhoso nesta igreja, na vida dos irmãos. Eu espero e oro a Deus para que a partir desse lugar, também em outros lugares, e nós vamos clamar para que Deus faça algo maravilhoso no nosso país. Quando os discípulos ouviram que Jesus disse, então, meus irmãos, eles foram direto para o lugar de oração. Eles foram direto. Eles acabaram de ver Jesus subindo ao céu, no Monte das Oliveiras, e deixaram aquele ambiente ali onde eles assistiram Jesus subindo aos céus, no momento da ascensão, no Monte das Oliveiras, e eles já foram para o mesmo lugar onde eles se encontraram com Jesus para celebrar a última ceia, ali no cenáculo. E estando no cenáculo, eles se reuniram ali, fecharam a porta do cenáculo e começaram a orar. Eles voltaram para o cenáculo. E ali então eles começaram a orar e buscar a Deus, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 8 dias, 10, não sei exatamente, mas mais de 10 dias orando ali. Eles nem iam em casa. Nós não sabemos o que aconteceu, se eles comiam, se tomavam banho, a Bíblia não fala sobre esses detalhes, mas eles ficaram lá, orando e esperando. Eu acredito que eles jejuaram também ali. Mas sabemos que lá pelo 10º dia ou mais, aconteceu um vento a soprar ali dentro. Alguma coisa começou a mexer. E desceu um fogo. E esse fogo como que explodiu e se dividiu em 120 foguinhos pequenos. É interessante que alguns artistas, a Bíblia relata e descreve isso, mas alguns artistas eles pintaram isso, alguns artistas clássicos pintaram essa imagem que a Bíblia descreve. Alguns foguinhos se multiplicaram e dividiram sobre a cabeça de cada um deles. 120 era o número registrado dos discípulos que estavam reunidos em oração naquele tempo. E cada um daqueles foguinhos fez assim, tchum, 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 alcançando cada um deles. Desceu sobre eles ali. E eles quase explodiram de entusiasmo, de alegria, por aquela visitação especial do Espírito Santo de Deus. E eles não conseguiram mais ficar dentro de casa. Não conseguiram mais se conter dentro de casa. Eles não conseguiram mais se retrair. Os mesmos judeus, as mesmas ameaças, os mesmos perigos de morte, o mesmo vírus que estava lá fora. Mas eles arrebentaram a porta e foram para fora. E começaram a dar glórias a Deus. E começaram a glorificar a Deus. E restartou então o modo adoração, glorificavam a Deus. E restartou também o modo fé, porque eles confiavam que venceriam os problemas, as ameaças que antes existiam sobre eles, que continuavam a existir. Porque eles tinham passado tempo com Deus em oração no cenáculo. Restartou o modo adoração, o modo consagração. Eles se consagraram ao Senhor no cenáculo. Agora não importa o que isso vai custar. Esse era o espírito ali. Não importa o que vai acontecer comigo. Se me baterem, se me matarem, não importa, eu vou falar de Cristo. Eu recebi o poder. Esse era o espírito que os discípulos guardavam naquele momento. Agora observe comigo esse texto. Eu convido você a observar esse texto com uma atitude, com uma postura, com uma atenção estudantil, com uma atenção nerd. A expressão desse tempo, né? Com uma atenção nerd. É a palavra do seu Senhor. É a palavra do nosso Salvador.
É palavra-chave do Senhor Jesus para mim e para você, em João capítulo 7, versos 37 a 39. Você pode ler comigo o texto bíblico? No último e mais importante dia da festa. Observe aí, na última e mais importante mensagem desta série também. Na última mensagem que eu estou pregando à igreja. Continuando, Jesus levantou-se e disse em alta voz, e eu quero dizer a você também, que Jesus continua falando hoje. Jesus está dizendo hoje também, aqui e agora. Ele está falando a mim e a você. Mas o que Jesus está falando? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, olha, um momento, quem crer em mim, é o modo fé ativado. Lembra o que nós falamos aqui? Quem crer em mim, quem confiar em mim, é preciso ativar o modo fé. Vamos continuar? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus está querendo dizer sobre isso? Fluirão rios de água viva. Olha aí, meus irmãos, a vida extraordinária que nós pregamos aqui semana passada, eles restartaram a fé. Eles restartaram a fé, religaram a fé, ativaram a fé. Agora estava sendo ativada então uma vida extraordinária. A vida deles jamais seria a mesma. Eles agora estavam ativados para viver uma vida extraordinária. A fé estava ativada e pela fé eles puderam então viver esse tipo de vida extraordinária. E na sequência, o que está acontecendo? Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Segue, não? Ok. O segredo para uma vida poderosa nesta terra, meus irmãos, é ser cheio do Espírito Santo. E o segredo para estar sempre cheio do Espírito Santo é estar sedento dele, é desejá-lo. E foi por isso que Jesus falou que não vai dar algo que você não deseja. Jesus não vai dar algo que você não quer experimentar, que você não deseja obter. Ele não vai enfiar goela abaixo algo que você não está afim. Nada pior do que beber algo quando você não está com sede. Quando você não quer beber, quando você não tem sede, como comer quando você não tem fome, não tem apetite, não é verdade? Agora, nada mais prazeroso, nada mais delicioso, nada mais saciador do que você beber água quando você está sedento, quando a garganta está seca, ressecada, quando os lábios já estão embotados, desejoso da vontade de beber água, ou quando você está com muita fome. As nossas mães, as nossas avós já diziam que o melhor tempero para a comida qual é? A fome, né? A comida fica deliciosa, não tem comida melhor. Quando você está com fome, chega à mesa, a comida está ali e você come com aquela vontade, com aquele prazer. É isso que Jesus está colocando aqui. Ele não vai dar desse poder espiritual, desse poder do alto, a menos que você esteja sedento, faminto por ele. E se você o buscar com intensidade, como aqueles primeiros discípulos fizeram, ele te encherá, te suprirá desse poder espiritual. E cheio do Espírito Santo, você vai ter poder para viver um nível acima. Um nível acima. Pois o Espírito Santo atua como um vento que faz uma força aerodinâmica. Que força aerodinâmica é essa? Ele te eleva e te sustenta. Ele te levanta, te leva aos lugares mais altos, mas sustenta você, sustenta a sua vida espiritual. É como que o vento faz com o avião, ele leva aos ares e sustenta o avião no ar. É o vento, é o poder do vento. E o Espírito Santo disse: você quer mesmo
É isso que você quer experimentar? Ainda que pareça ilógico, eu virei para você como um vento e te levantarei para altos níveis. Você voará no mundo espiritual, você sairá desse chão, desse plano baixo em que você se encontra, desse nível mais baixo que você vive, você sairá da vida pequena e você voará às alturas de Deus, você voará às alturas que nunca imaginou. E você verá o mundo de outra perspectiva, uma perspectiva de confiança, uma perspectiva de autoridade. Você verá o mundo sob a perspectiva de Deus, na perspectiva de Deus, na visão de Deus. Da mesma perspectiva que Deus vê. Mas muita atenção, o Espírito Santo não é só um vento poderoso, mas ele também é comparado a uma pomba, né? Nós vimos lá, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo de Deus desce em forma corpórea de pomba. A figura da pomba é usada também muito na Bíblia. O Espírito Santo, essa figura pode ser traduzida aqui como a gentileza. A pomba é um pássaro tão gentil. O Espírito Santo é muito gentil. E ele não age onde as pessoas não desejam, onde não é desejado. O que Deus mais quer para você é te dar o poder espiritual. E é o que nós precisamos para ter êxito no nosso trabalho, no nosso ministério, naquele lugar onde Deus deseja que nós estejamos trabalhando. É o que nós precisamos para viver uma vida frutífera, para servir a Deus, para cumprir a missão, para fazer discípulos, para viver uma vida transformada, para ser uma testemunha. E nós vimos que os discípulos, eles deram exemplo para nós. Eles nos deixaram um exemplo. Eles, quando receberam a incumbência, quando receberam a missão, e foi-lhes anunciado que eles receberiam o poder do alto, eles imediatamente então foram, se reservaram e oraram e buscaram esse poder. Eles pararam tudo para buscar. Esse é o exemplo que nós precisamos seguir. Esse é o exemplo. E nós vamos ter 21 dias de oração na igreja. Esse é um bom momento. Esse é um bom momento para você começar essa busca. Amém? Amém. Segundo lugar, para obter esse poder do alto, para servir a Deus, entenda que é muito fácil receber o Espírito Santo. É muito fácil receber o Espírito Santo. E talvez alguns estranhem essa declaração, mas é o que a Bíblia está dizendo. E nós vamos então entender melhor isso. Lucas capítulo 11, verso 13. Você pode ler o texto bíblico? Amém. O quão difícil é para um filho obter alguma coisa de seu pai. Falar para os pais agora, o quão difícil é para os seus filhos obterem alguma coisa de você. É difícil para um filho obter alguma coisa de seu pai? É difícil para um filho obter alguma coisa de sua mãe? Ô pai, eu estou com fome, faz uma comidinha aí para mim. Não, mãe, estou com fome, faz alguma coisa aí para mim. Na hora. Né? Eu diria só se for agora. Só se for agora. Um pedido de Vitória, um pedido da Júlia, para mim é uma ordem. Não é nem para falar duas vezes, é para já. E para ser feito com um sorriso de orelha a orelha, com muito prazer. Os filhos, nós nos temos muito pouco tempo conosco, o tempo passa depressa demais, eles crescem muito rápido. Nós olhamos para ele uma hora, daqui a pouco olhamos de novo, já estão grandes demais, daqui a pouco já estão deixando a casa, daqui a pouco já estão com compromissos, daqui a pouco já são gente grande, já tem compromissos de adultos. E, meu Deus, o que é isso? Eles crescem muito rápido.
Então nós queremos aproveitar o máximo possível o tempo que temos com eles, o tempo que eles ainda dependem de nós para alguma coisa, para que esse tempo que estão conosco demore bastante a passar, e nós possamos aproveitar esse tempo, não é isso? Então o pedido deles é muito importante para nós e será sempre atendido. Ô pai, eu estou com medo, me ajuda, é para já. Que pai, que é pai mesmo, que é mãe mesmo, não vai dar ao filho aquilo que o filho está pedindo? Sabe o que Deus está querendo dizer com isso, nesse texto que nós acabamos de ler? Que Ele é pai, e que é fácil demais pedir alguma coisa para Ele. Se você deseja conseguir alguma coisa com Ele, peça. A palavra de Deus nos diz lá no passado, lá no Antigo Testamento, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, de que maneira? Liberalmente. Liberalmente, e não lança em rosto. Deus dá liberalmente. E a verdade é que Ele é maior interessado em nos dar. Porque Ele é o que mais quer, de fato, te dar. O texto de Lucas 11:13 está aí para dizer que é fácil demais. Ele é como um pai que deseja, de fato, dar o melhor para os seus filhos. Então agora vamos entender e resolver esse dilema. Esse dilema que certamente está na cabeça de alguns irmãos e que me perturbou também quando estava preparando a mensagem. Pedir o poder do alto, como Jesus sugeriu aqui, é o que eu mais ouço nas reuniões de oração dos crentes, é o que eu mais ouço em reuniões de oração dos pastores. Eles oram, clamam: Senhor, dá-nos poder, Senhor, dá-nos unção, Senhor, dá-nos capacidade, Senhor, dá-nos autoridade espiritual, dá-nos poder do alto. Em todas as reuniões há esse pedido, os crentes desejam poder, os líderes querem poder do alto. Todo mundo está sempre pedindo poder, mas sempre com tanta intercessão. E apesar de toda a intercessão, de todo o clamor, nós entendemos que ainda é muito pequeno o número daqueles que alcançam esse poder, comparado com aqueles que, de fato, clamam a respeito dele, clamam por ele. E nós não entendemos, de fato, o que acontece aí. É fácil, Deus deseja dar, mas nem todos alcançam, nem todos conseguem. Então parece que tem sempre uma lacuna. Jesus disse assim: todo o que pede, recebe. Mas se Cristo disse que todo o que pede, recebe, então por que existe uma espécie de abismo entre o pedir e o receber? Isso acaba virando, parece que uma pedra de tropeço. Então como é que eu explico essa discrepância? Essa distância? E aí, como é que fica? Charles Finney, um dos mais famosos avivalistas do século passado, ele respondeu a esta pergunta, escrevendo um livro, um livrinho pequeno. E ele dedica todo o livro a responder essa pergunta: por que tantos pedem e não recebem? É exatamente o título do livro. Por que tantos pedem e não recebem? E ele diz o seguinte no livro: nós pedimos, nós nos dedicamos a pedir, mas no fundo parece que não estamos dispostos a receber aquilo que pedimos tantas vezes. Nós pedimos, mas parece que não estamos comprometidos com aquilo que pedimos, porque lá no fundo, no subconsciente, mas no caso de alguns, propriamente no consciente, estamos pensando no preço e nas implicações, caso a resposta de Deus de fato aconteça, de fato venha. Porque para que aconteça esse mover de Deus na vida da pessoa, algumas vezes Deus tem que remover alguma coisa. Para que aconteça o mover de Deus na vida da pessoa, alguma coisa que Ele vai precisar tirar.
Para que aquilo aconteça, uma limpeza talvez precisa haver também. E às vezes Ele vai ter que remover alguma coisa de você. Deus vai precisar tirar alguma coisa. Nós falamos assim: eu quero mudar, Deus. Eu preciso mudar. Me dá o poder do Espírito. Muda a minha vida. E nós pedimos: vem, Senhor. Mas o que nós queremos é que mude só aquilo que nós escolhemos, definimos, delimitamos para mudar. Aquilo que nós controlamos. Aí o Espírito vem e você espanta ele. Não, aí não. Nessa área não. Aquilo não é para ser mudado, não é para tocar naquela área. Nós pedimos, mas quando ele vem, nós falamos que ele só pode agir ali, ali e ali. Lá não. Isso aqui você não pode mexer. Então ele não mexe em nada. Então ele acaba não mexendo em nada. É tudo ou nada. Tem uma música que nós cantávamos, né, na juventude, João Marcos deve lembrar: tudo ou nada, pega ou larga de vez. Né? Cantava assim o grupo musical. Deus nos informa também que se a gente contemplar a iniquidade, contemplar o significado dessa palavra no texto bíblico, é agasalhar, é criar, é ninar, acalentar. Ele diz: eu não te ouvirei. Então muitas vezes quem está pedindo o Espírito Santo, o poder do alto, é complacente consigo mesmo, e Deus não vai ouvir. Deus não atende muitas vezes porque falta compaixão também no nosso coração. Lembra que Ele está querendo nos dar o poder. O poder para quê? Poder para nós trabalharmos a conversão do mundo, ir ao encontro dos pecadores, fazer discípulo de todas as nações. Mas muitas vezes a gente nem liga para o mundo, nem está preocupado com missões, nem está preocupado com a obra missionária. A gente nem se importa com as pessoas. A nossa retração, até mesmo durante a pandemia, de certo modo prova também o nosso egoísmo, o nosso abandono da obra. Nesse período eu não posso mais fazer isso ou aquilo na igreja. Eu abandono os meus postos, eu abandono o meu trabalho na igreja. E quando as pessoas estão mais precisando, outras pessoas falham no socorro. Nós procuramos manter a igreja aberta nesse tempo e funcionando todos os dias, de segunda a domingo a igreja está funcionando. E atendemos pessoas e resolvemos situações. Desde que foi permitido que a igreja reabrisse, a igreja tem funcionado absolutamente de segunda a domingo. E ficamos felizes com essa decisão. Enfrentamos críticas, enfrentamos censuras, dentro, fora da igreja também. Mas nós enfrentamos essas censuras, essas críticas e permanecemos firmes. E Deus abençoou a igreja, Deus abençoou centenas de vidas através da igreja. E nos cultos presenciais, e nos cultos online, e na ação social também, atendendo tantas pessoas através de cestas básicas, pessoas que estavam vivendo a situação do desemprego, passando por necessidades, mas encontrou na igreja uma porta aberta para ajudá-los, uma mão estendida para abençoá-los e para saciar a sua fome. E agora nós ouvimos também muitos dos políticos e lideranças que antes nos criticavam, que censuravam, aplaudindo e dizendo que a igreja é essencial. Que a igreja é essencial. Mas e se nós fechássemos as portas, dizendo, eu não acho a igreja essencial. Se nós tivéssemos mantido as portas da igreja fechadas, esse teria sido o nosso discurso. Esse teria sido o nosso discurso. O discurso do medo. E o discurso de que, na verdade, nós entendemos que a igreja não é essencial. Não é tão importante assim abrir a igreja. E eu não estaria dizendo isso apenas para a sociedade lá fora, para aqueles que estão nos vendo lá fora, passando em frente à igreja, vendo a igreja fechada. Eu não estaria dizendo isso apenas para as demais igrejas, para a denominação. Eu não estaria dizendo isso apenas para as minhas ovelhas, para a mídia, que também nos observa. Mas eu estaria dizendo isso também
para o mundo espiritual. E no mundo espiritual eu nunca vou dizer, e para o mundo espiritual muito menos, eu nunca vou dizer que a igreja não é essencial. Eu nunca vou declarar no mundo espiritual que a igreja, esperança do mundo, não é essencial. Ela é essencial. Ela é, de fato, a agência do reino de Deus. Ela é essencial, porque não há salvação fora de Jesus. Não há esperança fora de Jesus. Não há luz fora de Jesus. E se não fosse a igreja, o mal já teria dominado o mundo. E por causa da presença de crentes nesse mundo e da atuação da igreja neste mundo, que o anticristo não reina. E ele não pode porque Deus nos colocou acima de todo poder. Billy Graham, grande pregador, ele interpreta aquela palavra de Jesus no Sermão do Monte, quando Jesus diz que vós sois o sal da terra. Ele usa aquela figura do sal, lembrando que no passado o sal era usado para conservar a carne. Não havia geladeira no passado, né? Então a carne era salgada, em alguns lugares ainda é feita assim, nós temos aqui a carne seca, né? E no Nordeste tem a carne de sol, deliciosa. E em muitos lugares o sal ainda é usado. No passado era assim, e conservava-se ali a carne. E Billy Graham pega essa figura, essa ilustração, e ele diz que nós somos o sal da terra. A igreja de Jesus é o sal da terra. E Deus está usando ela para preservar aquilo que ainda há de bom na humanidade, para que não apodreça de vez, para que não se decomponha de vez. O Senhor Jesus nos deu toda a autoridade como igreja de Jesus. Eu não vou tomar uma atitude de fraqueza então no mundo espiritual, e nunca vou me retrair, e nunca quero me retrair, e dizer que a igreja de Jesus não é essencial. Nós fomos obrigados a concluir que é em nós mesmos que está a razão para nós recebermos tão pouco. É fácil receber o poder do alto, mas nós não estamos às vezes em condições para isso. O Espírito Santo é como uma pomba, como nós falamos, e ele não vai pousar em um lugar que vai se sujar. E nós precisamos realmente ter uma vida pura diante dele. E a realidade é que muito convertido, que é discípulo de Jesus, que tem a certeza da salvação e tem a paz do perdão que Cristo dá, mas não tem o poder de Deus, não tem o poder que Deus prometeu aos seus discípulos. Eu tenho a certeza da salvação? Tenho, graças a Deus, amém. E a maioria dos que estão aqui também tem a certeza da salvação, tem a certeza do perdão. Eu tenho paz no meu coração, porque me sinto perdoado por Deus, isso é muito bom, e por isso você dorme bem, e tem tranquilidade. Você não está preso ao seu passado, porque entende que Deus perdoou os seus pecados. Você não está preso ao seu passado. Eu não sou preocupado com o futuro, porque o futuro também está nas mãos de Deus. Ou seja, nós vivemos o presente, nós vivemos o hoje, sabendo que Deus nos ama e que a nossa vida está nas suas mãos e que Ele não nos abandona. Já sabemos de todas essas coisas, mas poder é outra coisa. O resultado é que muitos professam a fé em Jesus, mas não têm o poder do Espírito, não têm o poder do alto, não são vitoriosos, não produzem frutos, não desfrutam de uma vida extraordinária, não têm ânimo de servir, não querem mais sair, não querem mais trabalhar na igreja, não lideram, não testemunham, não realizam nem um trabalho pequeno, nem um trabalho grande. Ele não quer mais ajudar em nada. Vou quando der, vou à igreja quando der, quando puder. Mas, e se nós buscarmos o poder do alto? E se nós buscarmos o poder do alto? Isso tudo acontece porque não temos. É fácil, mas nem todos conseguem, porque é preciso buscar. O segredo da busca qual é?
buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas se nós buscarmos então de todo o coração e alcançarmos, o que vai acontecer? O que pode acontecer? 3 coisas vão acontecer, e eu quero falar rapidamente sobre isso. Talvez as coisas que você mais deseja nessa vida, mais sonha para a sua vida. Talvez a coisa que resume esse vazio e essa ansiedade que você sente. Se você buscar e ativar o poder do alto, 3 coisas vão acontecer na sua vida. A primeira delas é que você vai ser transformado no seu interior. Talvez aquilo que você já tem desejado tanto na sua vida, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo. Talvez alguma coisa que você tem procurado psicólogo, psiquiatra, tem buscado resolver com psicanalista, analista, e não tem conseguido. Talvez seja exatamente essa busca que você precisa empreender. Você vai ser transformado em seu interior. Segundo lugar, nós cremos que Deus pode fazer isso. Nós cremos que Deus pode fazer isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, sobre essa transformação. Veja aí, você pode ler o texto bíblico? Volta lá, por favor. 2 Coríntios 3, 18. Toda a igreja lendo. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Deus faz essa transformação em nossas vidas. Deus pode fazer isso na sua vida. O Espírito Santo em nós pode fazer essa metamorfose. Talvez você se imagine como aquela lagarta rastejante, que anda nos lugares baixos, que rasteja na vida, que nunca se imaginou nos lugares altos, nunca se imaginou voando, mas sempre rastejando, sempre no chão. Mas Deus pode fazer a metamorfose. O texto diz que, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sendo transformados em glória, com glória cada vez maior. Você se vê como uma lagarta rastejante nos lugares mais baixos, mas Deus pode fazer uma metamorfose em você e transformar a lagarta naquela borboleta que voa, bela, multicolorida, e que voando alcança as distâncias mais longínquas e as alturas mais altas, mais distantes, mais altas. Deus pode fazer essa transformação na sua vida, voar alto, ir longe. Creia que Deus pode fazer esse milagre em você. A segunda coisa que pode acontecer é que você vai receber capacitação para viver o Evangelho e testemunhar do Evangelho. Deus vai usar a sua vida poderosamente. A palavra em Atos 1:8, palavra usada em Atos 1:8, vamos ler o texto bíblico para lembrar? Vamos ler juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O texto diz, mas receberão o quê? Poder. Meus irmãos, a palavra poder, registrada em Atos capítulo 1, verso 8, é dinamis. Dinamis. E essa palavra significa poder explosivo. Poder explosivo. Energia constante. Alfred Nobel, engenheiro químico sueco, inventor da dinamite, patrono do famoso prêmio Nobel. Tem uma história linda sobre esse prêmio, não vou falar sobre ela hoje. Aliás, já falamos sobre isso há um tempo atrás aqui. Ele usou essa palavra do grego, dinamis, para nomear, para patentear a sua invenção, a dinamite. Ele criou a dinamite em 1866, com a ideia de uma explosão, alguma coisa que explode.
alguma coisa com esse poder de explodir. Mas interessante que Deus já tinha cunhado a expressão muito tempo antes, lá atrás. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus já tinha inventado essa palavra muito tempo antes. E disse, quando o meu Espírito descer, estiver dentro de vocês, será como uma dinamite dentro de vocês, uma explosão de poder dentro de vocês. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos, uma explosão dentro deles, incontida. E o Evangelho, meus irmãos, quando explodiu dentro daqueles discípulos, estourou em Jerusalém, e em menos de 100 anos, aqueles discípulos de Jesus percorreram todo o mundo conhecido daquela época. Saíram de Jerusalém e foram até Roma. Saíram de Jerusalém e alcançaram até o norte da África, através daquele etíope convertido e evangelizado por Filipe. Para obter poder do alto, para servir a Deus também, o Espírito Santo nos capacitará para o ministério, meus irmãos. Nos capacitará para o ministério. A razão principal do Espírito Santo ser dado para nós é para servirmos a Deus. É para testemunharmos do Senhor. Que adianta você ter algo maravilhoso e você não usar. É como alguém que recebe uma roupa linda, né? Mas não usa, guarda. Aí a pessoa morre, né? Aí, depois que a pessoa morre, os familiares, olha, temos aqui muita coisa para doar. Tem coisas que nunca foram usadas. Ela doa até com prazer, mas que triste quando você vê, de fato, coisas belíssimas que nunca foram usadas. E nós imaginamos o prazer que aquela pessoa teria se tivesse usado. Que belo seria se ele tivesse colocado aquelas roupas. Que prazer seria também para quem as presenteou. Mas ele não usou. Deus nos tem dado poder espiritual. Deus nos tem concedido poder do alto. Ele nos dá liberalmente. Mas nós não usamos. Não temos o prazer de usar aquilo que Deus nos tem dado. Não damos a Ele também o prazer de nos ver usando o poder que Ele tem nos concedido. Não alegramos o coração de Deus ao usá-lo. Como alguém que compra um carro, um belíssimo carro, mas eu não vou deixar na garagem. Lustra o carro toda semana, passa aquela cera bonita, deixa ele brilhando, mas vai a pena, eu não quero gastar. Né? Vou de Uber. Não. Deus deseja que nós de fato usemos o poder que Ele nos dá para testemunharmos. Que nós usemos o poder que Ele nos dá para servirmos. Para nos dedicarmos à sua obra. Usar o poder de Deus para servir. Servir na música. Servir na evangelização. Servir na administração da igreja. Na recepção da igreja. E nós precisamos do poder espiritual que Deus nos dá para atuarmos em toda a esfera de atuação da igreja. Em todas as áreas de atuação da igreja, você pode usar o poder espiritual que Deus tem para você. Eu gostaria de finalizar a nossa mensagem, essa série de mensagens então, que nos prepara para o próximo domingo. Olha, não deixe de vir aqui no próximo domingo. Não deixe de, você não pode deixar de vir. Na preparação, no domingo de preparação, para os 21 dias de jejum e oração pelo Brasil, pela nossa pátria, pela nossa nação, pelo nosso povo, pela nossa família, pelas nossas vidas. Mas eu quero que você leia agora comigo, leitura bíblica alternada. Quero convidar você a se colocar em pé. Leitura bíblica alternada de Marcos 16, 15 e 20. Quando nós somos revestidos do poder do alto, quando finalmente nós oramos, clamamos, nos separamos, temos um tempo com Deus para pedir que Ele nos dê autoridade, que Ele mude a nossa vida, que Ele de fato nos prepare para sermos mais atuantes na igreja, nos dedicarmos mais na obra de Deus, na evangelização, no serviço de Deus. Veja então o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, o que Deus deseja fazer em nós.
como nós poderemos de fato ser bênção nesse mundo. Algo sobrenatural Deus deseja fazer em nós. E o texto bíblico então nos diz: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Amém, amém. Olha quanta coisa Deus diz que nós estaremos habilitados a fazer. Quanta coisa extraordinária. Quanta coisa extraordinária. Ele fala sobre tocar a mão no enfermo e o enfermo ser sarado. Hoje em dia, meus irmãos, se há alguma coisa que o povo está morrendo de medo, é tocar a mão em alguém que está doente. Se falar que tem Covid, então não toca a mão, ele sai correndo. Não é verdade? Sim. Mas ali está dizendo que se você tocar com a sua mão, não é você que vai ficar doente, é ele que vai ficar curado. É isso que está dizendo. Mas mais importante disso tudo, que está colocado ali, ele fala sobre nós temos poder espiritual para testemunhar do Evangelho, poder espiritual para levar pessoas a Jesus, poder espiritual para evangelizar, poder espiritual para servirmos ao Senhor. Revestidos de poder do alto, então nós temos o nosso. O que acontece quando nós somos revestidos do poder do alto? Você será transformado em seu interior, capacitado para o ministério, e você vai se tornar testemunha de Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua igreja, amém? Amém. E que o Senhor de fato nos encontre, como nós falamos hoje pela manhã, como bons soldados. De que maneira, irmãos? De prontidão, preparados, esperando, né? Esperando o momento certo, quando Deus nos chamará, quando o Espírito Santo vem ao nosso encontro, para nos habilitar, para nos preparar, para nos capacitar, para que estejamos de fato preparados, selados, para realizar a sua tarefa, para realizar a sua obra, e da maneira como Ele deseja que nós realizemos. Nós vamos cantar. Amém. Aliás, antes ainda, essa é a última mensagem da série, né? Nós brincamos hoje pela manhã, lembrando cada uma daquelas mensagens, né? Que falamos que estava ativada, né? Agora podemos dizer também que o poder para servir a Deus está ativado, né? Ativado. Hoje entendemos um pouco mais, ouvimos um pouco mais sobre isso, entendemos um pouco melhor como obter o poder do alto, como obter o poder do Espírito Santo na nossa vida, para realizarmos o trabalho de Deus. Deus nos abençoe nisso, que esteja de fato ativado. Vamos cantar.